Samuel, eu queria começar conversando contigo, porque na quarta-feira está previsto para quarta-feira a nova pesquisa Genial Quest. Mas já se sabe que pela primeira vez essa pesquisa vai colocar o nome de Flávio Bolsonaro como presidenciável. E vai fazer essa pesquisa para testar o cenário eleitoral depois dos últimos acontecimentos envolvendo o nome de Jair Bolsonaro. Junto com tudo isso, a gente tem essa outra pesquisa Datafolha que saiu, dizendo então que 35% das pessoas acreditam que o Lula é o responsável pelo tarifaço, mas quando soma-se o percentual de Jair Bolsonaro com o percentual de Eduardo Bolsonaro, dá 39% para os bolsonaros como os responsáveis pelo tarifaço. A Folha individualiza, coloca o Lula em primeiro com 35, bota o Bolsonaro com 22 e o Eduardo com 17. Então eu queria começar conversando contigo sobre pesquisas, a Datafolha com essa construção desse cenário e o que esperar de uma genial que vai trazer o nome do Flávio Bolsonaro como presidenciável. Tá, vamos começar sobre o nome do Flávio. Acho completamente irrelevante, tá, Viaro? Porque o Flávio não será candidato, não topará. Ele, pessoa, não se mete numa loucura dessa. De todos eles ali da família Bolsonaro, o mais normal é o Flávio Bolsonaro. Os demais ali, o Eduardo Bolsonaro, a gente está vendo... Ele conversa conosco, viu, Samuel? O Flávio é acessível. Eu sei, o veículo. Eu sei, e não é só com os veículos de imprensa, ele conversa, inclusive, com quem faz política na esquerda. Ele senta, ele conversa, ele fala de emenda, ele fala de projeto. É um cara normal. Só que ele é filho do Bolsonaro, entendeu? Ele carrega a fina de ser filho do Jair e carregar esse sobrenome. E, óbvio, ele não é idiota, ele vai usar isso a favor dele. Por que ele vai ser um cara que não se elege para nada, porque pessoalmente não tem uma grande virtude, se ele pode se eleger o que ele quiser, ou quase o que ele quiser, né, sendo um filho do Bolsonaro. Então, o Flávio, apesar de não ser o sujeito mais brilhante da época que ele nasceu, o que a maioria de nós não é também, né, então, mas ele não é idiota. Ele não vai se colocar para perder uma eleição que todo mundo na política do Rio de Janeiro considera como ganha para senador. Todo mundo discute aqui qual é a outra vaga. Quem vai eleger para a segunda vaga, que a primeira é dele. Não tem como. Botou o nome Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, a vaga da extrema-direita, a vaga do centro para a direita é deles. Isso é um problema para a direita. Isso é um problema para a direita, que vai dificilmente conseguir eleger qualquer outro nome que não carregue o sobrenome Bolsonaro. Para a esquerda também é um problema, porque você corre o risco de, se não soubesse organizar, acabar vendo dois nomes da direita. É o Bolsonaro carregando mais um como outro senador. Mas para a esquerda, se fizer um bom trabalho, se ela ganhar o jogo dela, ela ganha o campeonato. O outro lado não basta ganhar o jogo, entendeu? Não dá para lançar um candidato de direita, ele fazer o que lhe cabe e ainda assim ser eleito junto com o Flávio. O Flávio está eleito pela direita, ele absorve, ele suga o voto da direita todo para ele, e quem tiver do lado dele concorrendo, como outro candidato do campo da direita, é que vai suar a camisa. E provavelmente não vai ganhar se a esquerda lançar um nome de forma organizada, e não como foi na última eleição aqui no Rio de Janeiro, né? Você teve dois candidatos da esquerda, o André Siciliano e o Alessandro Molon, concorrendo e dividindo o voto entre eles. Lembrando, não tem segundo turno de senador, se elege no ano que vem os dois primeiros, independente de quantos por cento façam. Então, se um tiver um voto a mais do que o outro e for o segundo colocado, ele entra. Então, a esquerda precisa estar atenta a isso. Se fizer 20% dos votos para senador no ano que vem aqui no Rio, elege um senador. É mais ou menos isso, um número que os estrategistas aqui estão pensando. Mas ela corre o risco de não fazer. Fazer 2 com 19, por exemplo, e os caras botarem 1 com 20 e entrarem. Então o Flávio não vai entrar numa maluquice dessa. Embora eu ache que para a pesquisa em si não faça tanta diferença. Até por ser um cara mais ponderado, né, o Flávio não é daqueles que chamam mais atenção
do mercado consumidor, né, do voto da direita. O menino aí, o Carlos, fala essas maluquices que vocês estavam agora há pouco lendo aqui, que são esses devaneios que ele tem. Estão pensando em lançar ele candidato ao Senado em Roraima, depois, primeiro em Santa Catarina. Estão tentando achar um lugar onde ele ganhe fácil. E não acho impossível que encontrem, tá? Lamentavelmente, eu não sou a voz da esperança feliz aqui, eu quero ser realista. Eu acho que o Carlos, se vier candidato ao Senado num estado em que eles façam boas medições, pesquisas, mas ele pode ser eleito. O Eduardo Bolsonaro não deve ser candidato a nada, por razões óbvias. Ele se colocou a missão de ser o defensor do pai no exterior, acusando o Brasil de viver uma ditadura. Não duvido que logo ele comece a defender que se anule voto no Brasil, como fazem, né, na extrema-direita, fazem em todos os países da América do Sul. O roteiro é o mesmo. Depois eu até vou entrar um pouquinho nesse papo do roteiro que eles fazem para criticar os países chamando de regime. Então o Eduardo está comprando esse caminho e dificilmente ele é candidato a alguma coisa no ano que vem. Então, Viaro, Flávio Bolsonaro na pesquisa, acho que vai pontuar semelhante aos outros Bolsonaro. Imagino que menos do que a Michelle. A Michelle é hoje o melhor ativo político da família. É mulher, é evangélica de verdade, né? Independente da gente discordar das visões teológicas dela, do uso que ela dá à religiosidade, me parece que de toda a família, a única que verdadeiramente acredita em Jesus e segue e compra genuinamente até mesmo os devaneios teológicos é a Michelle. Então ela tem uma ligação, isso é visível para qualquer um, que ela de fato é evangélica, que ela de fato usa o linguajar evangélico com propriedade, então ela sabe se comunicar diretamente com esse segmento da população. Acho ela, então, o melhor quadro para pesquisa, né, para disputa do bolsonarismo. Claro que campanha é outra história, a gente não faz ideia de como ela vai se comportar numa campanha. Mas para pesquisa, para lançar um nome e as pessoas, pela imagem que já tem previamente, indicarem voto, a Michelle, para mim, supera Flávio, Jair, os outros filhos todos. Bom, isso por um lado. Aí você vem para a pesquisa que a Datafolha lançou ontem. Você também me perguntou, Viário. Uhum. Essa pesquisa, ela me deixou desconcertado, assim, porque o que os caras fizeram? Eles pegaram os responsáveis, como se pegasse assim, quem é responsável pelo que aconteceu? Jair, Eduardo, Alckmin, Lula, Celso Amorim, e dividisse o nosso campo também em um monte de nomes. É porque o nosso campo não é dividido assim, né? Mas vamos dizer que eles pudessem dividir, pegar 3, 4 nomes que são esteios do Lula e botá-los ali. É óbvio que vai diluir entre eles a escolha dos pesquisados e ninguém vai sobressair. Foi o que eles fizeram do lado de lá. Eles dividiram a responsabilidade entre 2 CPFs que, na verdade, são o mesmo CNPJ. O Jair Bolsonaro é o grande beneficiário do que está acontecendo, mas efetivamente ele tem pouco falado a favor das sanções, porque ele não é burro, ele sabe o peso político que isso tem contra ele no futuro, então ele é o beneficiário, ele aponta, o que os caras estão fazendo, hein? Olha o que eles estão fazendo, e ele evita até dizer, se me livrarem, param de fazer, porque ele não quer que vá para o processo uma frase dele atribuindo aquelas ações, principalmente as contra o tribunal, porque as ações da Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes podem ser entendidas como tentativa de obstrução de justiça, tentativa de retaliação contra o tribunal que o julga. Então ele evita, aconselhado por advogados e tudo mais, ele evita fazer a vinculação direta, ele deixa para que o filho dele faça. Porque, meus amigos, independente de tudo que Eduardo Bolsonaro faça, não pode se responsabilizar o Jair pelo que o Eduardo faz, legalmente. Não pode. Então, ele usa dessa estratagema jurídica. Deixa meu filho, que foi para lá e adotou essa estratégia em meu nome. Claro que isso tudo é combinado. Mas você não pode provar que é combinado. Ninguém pode provar. O Jair virou para o Eduardo e falou assim, filho, pegou ele pelo cangote, falou, filho, vai lá, faz isso, 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 isso.
Se tivesse uma prova disso, pronto, aí o Jair também é responsável por tudo que o Eduardo está fazendo. Mas como fica no âmbito do todos nós sabemos, mas não podemos provar, ele se livra dessa responsabilidade no julgamento. E aí o Eduardo compra esse BO, né? Eu acho que essa pesquisa da Datafolha, Pedro, acaba servindo de pouco para a gente avaliar, porque se você perguntar para um bolsonarista qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, é capaz dele dizer que é vermelho. Se você perguntar para ele, falando qual é a cor do céu azul, ele vai dizer que é vermelho. Entendeu? É uma obsessão. É uma lavagem cerebral, né? Não importa. Você pergunta para ele quem foi que impôs as sanções pedidas pelo Eduardo Bolsonaro. Ele vai dizer Lula. Você ouviu a frase? Quem foi o responsável pelas sanções impostas pedidas pelo Eduardo Bolsonaro? Ele vai responder Lula. Não importa. Não importa o que você diga, não importa a razão, a raiz do problema, não importa se o céu é azul, ele vai chamar de vermelho, se o cavalo é branco, ele vai chamar de vermelho. Essa pesquisa ela já deixa claro para a gente que o tamanho do ódio ao PT semeado pela extrema-direita é essa faixa de 35% que todos os cientistas políticos no Brasil, mesmo antes do bolsonarismo, já diziam que esse segmento era de 1/3 da população. Então você vê que não está muito alterado, está um pouco acima, óbvio. Eu imaginava até que seria mais, diante de tudo que a gente viveu do bolsonarismo, né, dos últimos 7, 8 anos. Esse é o segmento que vai dizer que a culpa é da esquerda, a culpa é do PT, a culpa é do Lula, do comunismo, etc., independente de qual seja a pergunta.